Queridos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira abençoada e nobre, o melhor dia da semana, é o dia 8 de Dhul Hijjah, o dia a qual começa o ritual da peregrinação, onde os peregrinos estão em Meca, o Hajj, um dia importante, a qual as pessoas se dirigem todos juntos para fazer a peregrinação esperada durante o ano inteiro. Sim, o Hajj, ou então a peregrinação a Meca, um dever central da religião do Islã, cujas origens remontam ao nosso querido profeta, o querido de Deus, Ibrahim, profeta Abraão, alayhi salatu wassalam, reúne os muçulmanos de todas as raças, línguas, para uma das experiências espirituais mais comoventes na vida. Por séculos, ou por 14 séculos, incontáveis milhões de muçulmanos, homens e mulheres, dos 4 cantos da terra, têm feito essa grande peregrinação, o Hajj, a Meca, o local do nascimento da religião do Islã. Ao executar essa obrigação, esse dever, eles cumprem um dos 5 pilares dessa religião nobre, a religião do Islã, ou os deveres religiosos centrais do verdadeiro fiel, o crente. Os muçulmanos seguem as origens registradas dessa peregrinação, desse Hajj, divinamente prescrita ao nosso querido profeta Abraão, Ibrahim alayhi salam, de acordo com o próprio livro de Deus, Al-Qur'an al-Karim, o Corão Sagrado. Foi Abraão que, junto com Ismael construiu a Kaaba, a primeira casa sagrada na terra, a casa de Deus, a direção para a qual os muçulmanos se voltam em adoração 5 vezes ao dia. Foi Abraão também que estabeleceu os rituais dessa grande peregrinação que está iniciando hoje, que relembram eventos ou então práticas em sua vida e na vida de Hajar, a mulher de Ibrahim, e o seu filho Ismael. Na surata, ou no capítulo intitulado Al-Hajj, a peregrinação, o nobre Alcorão fala da origem e da ordem divina para realizar esse Hajj e profetiza a permanência dessa instituição nobre. Deus colocou no Alcorão: e quando indicamos a Abraão o lugar da casa, dizendo: nada associes a mim, e purifica a minha casa para os que circundam e para os que nela se põem de pé, curvam e se prostram em adoração, e proclama a peregrinação entre a humanidade. Eles virão a pé ou montados em camelos, emagrecidos pela longa viagem, vindos de desfiladeiros distantes. Sim, na época que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu esse chamado divino, entretanto, práticas pagãs tinham contaminado algumas das observâncias originais dessa grande peregrinação, o Hajj. O profeta, como ordenado por Deus, continuou o Hajj do profeta Abraão após restaurar os seus rituais, a pureza original e verdadeira. Além disso, o próprio profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, sallallahu alaihi wasallam, instruiu os fiéis, os crentes, nos rituais do Hajj. Ele fez isso de 2 formas, sim, através da sua própria prática, ele mesmo, ou através da aprovação das práticas de seus grandes companheiros, as Sahaba. Isso acrescentou alguma complexidade aos rituais, mas também forneceu uma flexibilidade maior na execução em benefício dos peregrinos desde então. É lícito, é permitido, por exemplo, haver alguma variação na ordem na qual vários rituais são realizados, porque está registrado
que o próprio profeta aprovou essas ações. Assim, os rituais do Hajj, da peregrinação, são elaborados, numerosos e variados os aspectos de alguns deles. Então vamos falar e destacar alguns aspectos dessa grande peregrinação, desse grande Hajj. Vamos dizer, o Hajj a Meca é uma obrigação, sem dúvida, uma vez na vida, para cada homem e mulher, adultos, cuja saúde e meios financeiros o permitem. Ou nas palavras do próprio Alcorão, para aqueles que possam chegar até lá. Não é uma obrigação para as crianças, embora algumas crianças acompanhem os seus pais nessa grande jornada. Antes de partir, um peregrino, Hujjaj, deve repensar todos os seus erros que ele praticou, pagar todas as dívidas ou as dívidas possíveis, planejar ter fundos suficientes para a sua própria jornada e para a manutenção da sua família enquanto ele estiver longe, e se preparar para uma boa conduta durante essa peregrinação, o Hajj. Quando os peregrinos empreendam a jornada do Hajj, eles seguem os passos de milhões antes dele. Hoje, devemos entender, hoje em dia, centenas de milhares de fiéis, de crentes, de mais de 70 nações, chegam até Meca, chegam a Meca por terra, por mar, por ar, todo ano, completando uma jornada que agora é muito mais curta, em alguns casos menos árdua do que costumava ser no passado. Até o século XIX, viajar a longa distância até Meca geralmente significava ser parte de uma caravana. Existiam 3 caravanas principais: a caravana egípcia, formada no Cairo, no Cairo; a iraquiana, formada em Bagdá; a da Síria, que após 1453 começava em Istambul, reuniu peregrinos ao longo do caminho e procedia para Meca de Damasco. Como a jornada do Hajj levava meses, se tudo corresse bem, os peregrinos carregavam com eles provisões para sustentá-los na viagem. As caravanas eram elaboradamente supridas com amenidades e segurança. Se as pessoas que viajavam eram ricas, mas os pobres geralmente ficavam sem provisões e tinham que interromper a sua jornada para trabalhar, poupar o que tinham ganho, então seguir o caminho do Hajj. Isso resultava em longas jornadas que em alguns casos duravam 10 anos ou mais. Viajar naqueles tempos, sim, estava repleto de aventura, sem dúvida alguma. As estradas eram inseguras devido a ataques de bandidos. O terreno no qual os peregrinos passavam também era perigoso. Os perigos naturais de doenças frequentemente clamavam muitas vidas ao longo do caminho. Portanto, o retorno bem-sucedido dos peregrinos para suas famílias era uma ocasião de celebração, sem dúvida alguma, celebração festiva e gratidão por sua chegada a salvo. Atraídos pelo mistério de Meca, pelo mistério de Medina, muitos ocidentais têm visitado essas 2 grandes cidades, as 2 cidades sagradas, para as quais os peregrinos convergem desde o século XV. Alguns deles se disfarçam até mesmo de muçulmanos, só para chegarem ali. Outros genuinamente se converteram, vêm para cumprir o seu dever, mas todos parecem ter sido movidos por sua experiência, e muitos registraram suas impressões de jornada e dos rituais desse Hajj em relatos fascinantes e emocionantes. Existem muitos diários da viagem ao Hajj, escritos em idiomas diversos quanto os próprios peregrinos. A peregrinação acontece a cada ano, entre o 8º e o 13º dia. 8º e o 13º dia do mês de Dhul-Hijjah, o 12º mês do calendário islâmico, do calendário lunar. O seu primeiro ritual é adotar a vestimenta chamada de Ihram. O Ihram, usado por homens, é uma vestimenta branca, toda branca, sem costura alguma, feita de 2 peças de tecidos ou toalha. Uma cobre o corpo
da cintura até debaixo dos joelhos, e a outra jogada sobre os ombros. Essa vestimenta foi usada por Abraão, alayhi salatu wassalam, e por Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. As mulheres se vestem como elas usualmente fazem, cobrindo-se com o véu e o manto. As cabeças dos homens devem estar descobertas. Tanto homens quanto mulheres podem usar uma sombrinha para se proteger do sol. O ihram é um símbolo de pureza e de renúncia do mal e de assuntos da vida mundana. Também indica a igualdade, sem dúvida alguma, indica a igualdade de todas as pessoas aos olhos de Deus, de Allah. Quando o peregrino usa sua vestimenta branca, ele, ou até mesmo a mulher que não usa, entra em um estado de pureza que proíbe a discussão, que proíbe cometer violência contra o homem, contra mulheres ou animais, ou ter relações conjugais. Uma vez que ele põe as suas roupas de peregrino, o Hajj não pode se barbear, cortar suas unhas ou usar qualquer joia. Ele usará a sua vestimenta sem costura até completar esse ritual. Um verdadeiro peregrino que já está em Meca começa o seu Hajj do momento que ele coloca o ihram. Alguns peregrinos vindos de lugares distantes, longes, podem ter entrado em Meca mais cedo com o seu ihram e podem continuar a usá-lo. O vestir o ihram é acompanhado pela invocação nobre, pelo louvor básico do Hajj, conhecido como a Talbiya, a qual os peregrinos ficam falando, principalmente hoje, nesse dia nobre. Eles falam: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Eles falam: aqui estou, ó Deus, a teu serviço. Aqui estou a teu serviço. Tu não tens parceiros algum. Aqui estou, ó Senhor, a teu serviço. Teu é o louvor e a graça e o domínio. Tu não tens parceiros e nem sócios. Falar isso com convicção, com amor, adorando a Deus. Os cânticos melodiosos da Talbiya ecoam não apenas em Meca, não, mas também em outros locais sagrados relacionados com o Hajj, com a peregrinação nas proximidades. No primeiro dia do Hajj, dia 8 de Dhul-Hijjah, os peregrinos saem de Meca na direção do lugar chamado Mina, uma pequena aldeia desabitada a oeste da cidade. Enquanto as multidões se espalham em Mina, os peregrinos geralmente passam o seu tempo meditando e orando, como o nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam fez na sua peregrinação. Durante o segundo dia, o 9º dia de Dhul-Hijjah, os peregrinos deixam Mina para a planície chamada Arafah, onde eles descansam. Esse é o ritual central da peregrinação. Enquanto eles congregam lá, a postura e a reunião dos peregrinos os relembram do dia do juízo final. Algum deles se reúne no Monte da Misericórdia, em Arafah, onde o nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam fez o seu inesquecível sermão de despedida, enunciando reformas religiosas, econômicas, sociais e políticas abrangentes. Essas são horas carregadas de emoção que os peregrinos Hujjaj passam em adoração e súplicas. Muitos choram enquanto pedem e suplicam a Deus que os perdoe. Nesse local sagrado, eles alcançam o ápice de suas vidas religiosas, enquanto sentem a presença e a proximidade de Deus Todo-Poderoso, o Misericordioso. Devemos entender, a primeira mulher inglesa a realizar a peregrinação era chamada de Lady Evelyn. Ela descreveu em 1934 os sentimentos que os peregrinos experimentam lá em Arafah, no dia de Arafah. Ela diz: seria preciso uma pena de mestre para descrever a cena.
urgente em sua intensidade, daquela grande reunião de humanidade, da qual eu era apenas uma pequena unidade, completamente perdida nas circunstâncias e um fervor de entusiasmo religioso. Muitos dos peregrinos tinham lágrimas correndo por suas bochechas. Outros elevavam seus rostos para os céus, que tinham testemunhando esse drama tão frequentemente nos séculos passados. Os olhos brilhantes, os apelos apaixonados, as mãos lastimosas estendidas em oração me comoveram de uma forma que nada tinha feito antes. E eu me senti presa em uma forte onda de exaltação espiritual. Eu era uma com o resto dos peregrinos, em um ato sublime de completa submissão à vontade suprema que o Islã coloca. Ela continuou descrevendo a proximidade que os peregrinos sentem em relação ao profeta enquanto estão ali em Arafá. Ela diz: enquanto eu estava ao lado de um pilar de granito, eu me sentia em solo sagrado. Eu vi com os olhos da minha mente o profeta fazendo o seu último sermão. Mais de 13 séculos atrás, para as multidões em lágrimas, eu visualizei os muitos pregadores que falaram para incontáveis milhões que se reuniram na vasta planície abaixo, porque essa é a cena culminante da grande peregrinação, o Hajj. É relatado que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pediu a Deus o perdão dos pecados dos peregrinos que se reunissem em Arafá e que teve o seu pedido concedido. Portanto, os peregrinos esperançosos se prepararam para deixar a planície com alegria, se sentindo renascido, sem pecados e pretendendo abrir uma nova página na vida. Logo após o pôr do sol, Al-Maghrib, a massa dos peregrinos prosseguem para um local chamado Muzdalifa, uma planície aberta a meia distância entre Arafá e Mina. Lá eles primeiro oram e então coletam um número fixo de pedras pequenas para usar nos dias seguintes. Antes do nascer do sol do terceiro dia, os peregrinos se movem em massa de Muzdalifa para o lugar voltando para Mina. Lá eles jogam as pedras que coletaram previamente em pilares brancos, uma prática associada com o querido profeta de Deus, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Abraão. Enquanto os peregrinos jogam 7 pedras em cada um desses pilares, eles relembram a grande história da tentativa do maldito Satanás em persuadir Abraão a desconsiderar a ordem de Deus de sacrificar o seu próprio filho Ismael. Jogar as pedras é uma tentativa simbólica dos humanos de rejeitar o mal e o vício, não apenas uma vez, mas 7 vezes, sendo que o número 7 simboliza a infinidade. Após jogar as pedras, a maioria dos peregrinos sacrificam uma ovelha ou uma cabra, um outro animal, como um camelo. Eles dão a carne desse animal sacrificado para os pobres, após, em alguns casos, reservarem uma pequena parte para si mesmos. Esse ritual, queridos, está associado com a disposição de Abraão, em sacrificar o seu filho, de acordo com o desejo de Deus. Simboliza a disposição do muçulmano, do fiel, de se afastar do que lhe é caro, e nos relembra do espírito do Islã, no qual a submissão à vontade de Deus desempenha um papel preponderante. Esse ato também relembra o peregrino de compartilhar os bens terrenos com aqueles menos afortunados, e serve como uma oferta de gratidão ao nosso Deus, ao nosso Criador. Como a esse ponto os peregrinos já terminaram a maior parte do Hajj, lhe é permitido então agora tirar o seu ihram e colocar roupas do dia a dia. E nesse dia, os muçulmanos em todo o mundo compartilham a felicidade que os peregrinos sentem e se unem a eles, realizando sacrifícios individuais
idênticos a uma celebração mundial, considerado como a Eid al-Adha, a festa do sacrifício. Os homens, ou então eles raspam suas cabeças, ou aparam seus cabelos. E as mulheres que estão fazendo a peregrinação cortam um cacho simbólico para marcar a sua desconsagração parcial. Isso é feito com um símbolo da humildade. Todas as proscriações, exceto a de ter relações conjugais, são revogadas. Eles podem fazer tudo, exceto a relação até o final. Após a viagem para esse local, a Mina, os peregrinos visitam a Meca para realizar um outro ritual essencial desse Hajj, considerado e chamado Tawaf. Tawaf é circundar 7 vezes em torno da Kaaba, com uma oração recitada durante cada sepulcro. Sua circunvalação da Kaaba, o símbolo da unicidade de Deus o único, implica que todas as atividades humanas devem ter como seu centro, também simboliza a unidade de Deus o único. Vamos lembrar aqui, importante, um relato. Thomas Abercrombie, um convertido que abraçou a religião do Islã e escritor e fotógrafo para a revista National Geographic, realizou o Hajj, a peregrinação, nos anos 70 e descreveu o sentido da unidade e harmonia que os peregrinos sentem durante a circunvalação, dando volta na Kaaba. Ele diz: nós circulamos em volta do santuário 7 vezes, repetindo as devoções rituais em árabe. Senhor Deus, de uma terra distante eu vim para ti, conceda-me abrigo sobre o seu trono grandioso. Envolvidos no redemoinho, elevados pela poesia das orações, nós orbitamos a casa de Deus, de Allah, de acordo com os átomos, em harmonia com os planetas. Palavra dele. Enquanto fazem os seus circuitos, esses peregrinos podem beijar ou tocar a pedra negra. Sim, essa pedra oval, primeira, engastada em uma moldura de prata no século XVII, tem um lugar especial nos corações dos muçulmanos, dos fiéis, já que, de acordo com alguns ditos do profeta, é a única remanescente da estrutura original construída por Abraão, Ibrahim e seu filho Ismael. Mas talvez a razão mais importante para beijar essa pedra seja que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez. Nenhum tipo de significância devocional está ligado à pedra, porque ela não é e nem nunca foi um objeto de adoração. O segundo califa, sucessor de Muhammad, califa do Islã, conhecido como Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, deixou bem claro, quando ele próprio, ao beijar a pedra negra em imitação ao profeta, proclamou, dizendo: eu sei, ó pedra, que tu não és nada, exceto uma pedra, incapaz de fazer bem ou mal. Se eu não tivesse visto o mensageiro de Deus te beijar, sallallahu alaihi wasallam, eu não teria te beijado. Isso mostra a atenção que ele tinha em praticar a sunna. Tudo que o profeta fazia, ele queria fazer. Amor ao Islã. Após completar o Tawaf, esse ritual de dar volta na Kaaba, os peregrinos oram, preferivelmente na estação conhecida como Maqam al-Ibrahim, estação de Abraão, o local onde Abraão ficou enquanto construía essa Kaaba. Então eles bebem da água de Zamzam, a água milagrosa, a água que cura, a água que alimenta. Um outro, às vezes no final, o ritual é chamado de Sa'i, conhecido como verdadeiro empenho. É uma reconstituição de um episódio memoriável na vida de Hajar, ou Agar, a esposa de Abraão, mãe de Ismael, que foi levada para o que o nobre livro de Deus, o Corão, chama de Vale Imputável, lá em Meca,
com seu filho bebê Ismael para se estabelecer lá. O Sai comemora a busca frenética de água por água para saciar a sede de seu filho Ismael. Ela correu de um lado para o outro 7 vezes entre 2 montes rochosos, a Safa e o Marwa, até encontrar a água sagrada, conhecida como Zamzam. Essa água que jorrou milagrosamente sobre os pequenos pés de Ismael saiu do mesmo poço de onde os peregrinos bebem até hoje e até o último dia, inshallah. Com todos esses rituais executados, os peregrinos estão completamente desconsagrados. Eles podem retomar todas as atividades normais. Eles agora retornam ao local chamado Mina, novamente, onde ficam até o 12º ou então 13º dia do mês de Dhul-Hijjah. Lá eles jogam as pedras remanescentes em cada um dos pilares, de uma forma praticada ou aprovada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Então eles se despedem dos amigos que fizeram durante a peregrinação, antes de deixarem Meca. Entretanto, os peregrinos fazem um tawaf novamente, significado um tawaf final, em torno da Kaaba, para se despedirem da Kaaba, da cidade sagrada de Meca. Geralmente os peregrinos, antes ou depois da peregrinação do Hajj maior, eles fazem algo chamado Umrah, que é a peregrinação menor, que é sancionada pelo Alcorão, livro de Deus, e foi realizado pelo nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. A Umrah, ao contrário do Hajj, acontece apenas em Meca, não em outros locais, e pode ser realizada em qualquer época do ano. O Ihram, a Talbiya e as restrições exigidas pelo estado de consagração são igualmente essenciais na Umrah, que também compartilha de 3 outros rituais com o Hajj: o Tawaf, o Sai e raspar ou cortar o cabelo. A observância da Umrah pelos peregrinos e visitantes simboliza a veneração pela santidade única no local sagrado Meca. Antes ou após ir para Meca, os peregrinos também se beneficiam da oportunidade nobre e grande fornecida pelo Hajj ou pela Umrah para visitar a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina, a segunda cidade mais sagrada do Islã. Aqui o profeta está enterrado, em Medina, em um túmulo simples. A visita a Medina não é obrigatória e não é parte do Hajj ou até da Umrah, mas a cidade que deu as boas-vindas ao nosso nobre profeta sallallahu alaihi wasallam quando ele migrou para lá, vindo de Meca. É rica em memórias comoventes e locais históricos que evocam como um profeta e chefe de Estado. Nessa cidade, Medina, amada pelos muçulmanos por séculos, as pessoas ainda sentem o efeito da vida do profeta. É relatado que Muhammad Asad, um judeu austríaco que se converteu à religião do Islã em 1926 e fez 5 peregrinações entre 27 e 32, comenta sobre esse aspecto da cidade. Ele diz assim: mesmo após 13 séculos, a presença espiritual do profeta sallallahu alaihi wasallam está quase tão viva aqui quanto estava então. Foi apenas por causa dele que um grupo disperso de aldeias, antes chamada de Yathrib, se tornou uma cidade e tem sido amada por todos os muçulmanos até esse dia de hoje, como nenhuma outra cidade em outro lugar do mundo jamais foi amada. Ela não tem nem um nome apropriado, pois ela é conhecida por mais de 13 séculos, chamada de Al-Medina Al-Nabawiyya, a cidade do profeta, ou Medina Al-Munawwara, a cidade iluminada. Por mais de 13 séculos, tanto o amor convergiu para cá, que todas as formas de movimentos adquiriram um tipo de semelhança familiar, e todas as diferenças de aparência encontram uma transição tonal em uma harmonia comum. Quando os peregrinos de diversas raças e línguas retornam para suas casas, eles carregam consigo caras memórias e nobres de Abraão,
de Ismael, de Agar e de Muhammad, alayhi as-salatu wassalam. Eles sempre se lembrarão do concurso universal, onde pobres e ricos, negros e brancos, jovens e velhos se encontram em pé de igualdade. Eles retornam com um senso de reverência e serenidade. Reverência por sua experiência em Arafat, quando se sentiram mais próximos de Deus, de Allah, enquanto ficavam no local onde o profeta fez o seu sermão durante a primeira e última peregrinação. Serenidade por terem deixado os seus pecados naquela planície e estarem, portanto, aliviados desse pesado fardo. Eles também retornam com uma melhor compreensão das condições de seus irmãos na religião do Islã. Assim nasce um espírito de cuidado pelos outros e uma compreensão da sua rica herança que durará o resto de suas vidas. Os peregrinos, chamados de Hujjaj, voltam radiantes, com esperança e alegria e amor, porque cumpriram a antiga injunção de Deus para a humanidade de fazer a peregrinação, o Hajj. Acima de tudo, eles retornam com uma oração em seus lábios, que isso agrade a Deus. Eles oram para seu Hajj, para a sua peregrinação ser aceita, e que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse seja verdadeiro em relação às suas próprias jornadas individuais. Ele falou, sallallahu alaihi wasallam, não existe outra recompensa para o peregrino devoto e verdadeiro, a não ser o paraíso, o jardim, o maior degrau do paraíso para aquela pessoa que cumpriu com esse Hajj, com essa peregrinação. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Eu vou só corrigir aqui algo. A peregrinação, o ritual da peregrinação, ele começa hoje, dia 8, amanhã é sábado, dia 9, o dia de Arafat. Supliquem e invoquem a Deus. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com seus profetas, com seus mensageiros, com Muhammad e seus familiares e companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. O dia de Arafat, que amanhã, esse dia tão especial, que o Hajj mesmo é o dia de Arafat, amanhã sábado. Para quem não foi e não teve a oportunidade de fazer o Hajj e estar lá, o profeta Muhammad falou, a pessoa pode ganhar também o perdão de tudo e ganhar a recompensa nobre de Deus. Como? Para quem fazer o jejum do dia de Arafat, de amanhã. Então amanhã, que é dia 9 de Arafat, dia 15 de junho, quem fazer o jejum para Deus, a recompensa, como disse o profeta sallallahu, é de ter os pecados passados e os pecados que estão a por vir perdoados por Deus, o único todo-poderoso, porque Ele é o misericordioso, Ele é o perdoador. Esse dia é o dia mais importante, o melhor dia do ano, dia 9 de Arafat. E logo em seguida vem o dia 10, que é a confraternização, o dia do Yahut, o dia de Arafat. Esse dia de Arafat teve algo chamado, ali no Monte Arafat, que o profeta fez, que muitos de nós conhecem, que é o sermão da despedida. O sermão da despedida e nobre, inesquecível. Após o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam louvar e agradecer a Deus o único, o nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam disse nesse sermão: ó seres humanos, ó humanos, prestem atenção
porque não sei se estarei entre vocês novamente depois desse ano. Portanto, ouçam o que eu estou dizendo com muita atenção e levem essas palavras para aqueles que não puderem estar presentes aqui hoje. Ó seres humanos, ó povo, assim como consideram esse mês, esse dia, essa cidade como sagrados, considerem a vida e a propriedade de todo muçulmano como sagrados também. Devolvam os bens que lhes forem confiados aos seus legítimos donos. Não prejudiquem uns aos outros, para que ninguém os prejudique. Lembrem que encontrarão seu Senhor e que Ele pedirá contas de seus atos. Deus proibiu a usura, os juros, e portanto todas as obrigações baseadas em juros devem ser renunciadas de imediato. O seu capital, entretanto, deve ser mantido. Não deve infligir nem sofrer qualquer injustiça. Deus julgou que não deve haver juros e que todo o juro devido a Abbas ibn Abd al-Muttalib deve ser, portanto, renunciado de imediato. Ele diz, sallallahu alaihi wasallam, tenham cuidado com o maldito demônio, tenham cuidado com Satanás, na'udhu billah, pela segurança de sua religião. Ele perdeu a esperança de desviá-los nas grandes coisas. Então fiquem atentos para não seguirem nas pequenas coisas. Ó seres humanos, ó povo, é verdade que tem certos direitos em relação às suas mulheres, mas elas também têm direitos sobre vocês. Lembrem que as tomaram como esposas somente sob a custódia de Deus e com a sua permissão. Se elas não tiverem os seus direitos, então a elas pertencem os direitos de serem vestidas, alimentadas com gentileza e sutileza. Tratem bem suas mulheres e sejam gentis com elas, porque elas são suas parceiras e ajudantes dedicadas. É seu direito que elas não façam amizades com quem não aprovem, e também que sejam castas. Ó seres humanos, ó povo, me ouçam com muita atenção. Adorem a Deus, adorem a Allah o único, façam suas 5 orações, salawatul khamsa, façam suas 5 orações diárias, jejuem durante o mês do Ramadã, paguem o zakat e façam o hajj, a peregrinação, se tiverem os meios. Toda a humanidade, descendente de Adão e Eva, toda a humanidade é descendente de Adão e Eva. Um árabe não é superior a um não árabe, nem o não árabe tem qualquer superioridade sobre o árabe. O branco não tem superioridade, nem é melhor sobre o negro, nem o negro é superior ao branco. Ninguém é superior a ninguém, exceto pela piedade e boas ações. E a piedade está no coração, e Deus conhece os corações. Aprendam que todo muçulmano é irmão de todo muçulmano, e que os muçulmanos constituem uma irmandade. Nada que pertença a um muçulmano é legítimo para outro muçulmano, a menos que seja dado de livre e espontânea vontade. Portanto, não cometam injustiças contra vocês mesmos. Lembrem que um dia se apresentarão perante Deus, perante Allah, o único Todo-Poderoso, e responderão pelos seus atos. Então fiquem atentos e não se desviem do caminho da retidão após eu partir. Ó seres humanos, ó povo, nenhum profeta ou apóstolo virá depois de mim, e nenhuma nova fé irá nascer. Reflitam bem, portanto, ó seres humanos, ó povo, compreendam as palavras que eu lhes transmito, e eu deixo duas coisas boas e nobres para vocês: o Alcorão
o livro de Deus, as palavras de Deus e o meu exemplo, a Sunna. Se o seguirem, jamais se desviarão. Todos aqueles que me ouvem devem passar as minhas palavras adiante, muitas vezes, e que os últimos compreendam melhor as minhas palavras do que aqueles que me ouvem diretamente. Seja minha testemunha, ó Allah, ó Deus, de que eu transmiti a sua mensagem para o seu povo. Assim, o nosso querido e amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, completou o seu sermão de despedida, e ao fazê-lo próximo da congregação de Arafat, a revelação desceu, que é aquele versículo que todos conhecem: hoje completei a religião para vós, e vos escolhi o Islã como religião oficial. Mesmo hoje, esse sermão da despedida do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, é passado a cada um muçulmano, em todos os cantos do mundo, através de todos os meios possíveis de comunicação. Os muçulmanos são relembrados sobre eles nas mesquitas, em vários lugares e em preleções. De fato, os significados desse grande sermão são surpreendentes, tocando alguns dos direitos mais importantes que Deus tem sobre os homens e que os homens têm uns sobre os outros. Embora a alma do nosso querido e nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tenha deixado esse mundo, saibam que as suas palavras continuam vivas em nossos corações. Sallallahu